Glória a Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do 1 ao 11. Amém? Vamos ler aqui, por favor. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Como é bom seguir Jesus. E eu quero dizer para vocês de cara, começando, que seguir a Jesus, amados, deve ter sempre esse tom de milagres em nossas vidas. Você está comigo? Seguir a Jesus é a caminhada perfeita em fé, para que vejamos milagres. Milagres, diga milagres. Esse é um texto poderoso da palavra de Deus, todos nós conhecemos muito bem, e esse texto, amados, ele é base de palavra de Deus para ensinar muitas coisas. Dependendo do que o Espírito Santo guiar, a revelação vai fluir do jeito que ele direcionar, mas dá para tirar muitas revelações daí, a respeito de muitas coisas, a respeito de fé, a respeito de obediência, a respeito de finanças, a respeito principalmente de chamado. Você está comigo? Chamado. Porque aí foi o chamado desses discípulos que se tornaram apóstolos. E Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Nessa noite eu quero falar em rápidas palavras, algumas coisas que são importantes que o Senhor me mostrou. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, amados, que servir a Jesus com tudo que temos é sempre a melhor opção. Você está aqui? Servir a Jesus com tudo que temos, essa vai ser sempre a melhor opção para as nossas vidas. É daí, é desse passo de fé, é dessa atitude corajosa que a gente vai de fato ver os milagres de Deus acontecerem nas nossas vidas. Ficarmos em cima do muro no que diz respeito a servir Jesus não é um bom negócio. Na verdade, pode trazer mais prejuízo para nós, não porque Deus vai nos dar prejuízo, pode trazer mais prejuízo do que benefício. Porque a Bíblia se interpreta, né? Se você ler a Bíblia por completo, você vai ver que ela se interpreta. A Bíblia diz em Tiago que o homem de mente dobre, do coração dividido, é que nem a onda do mar, vem e volta o tempo todo. E esse não recebe nada. Então, servir a Jesus com uma atitude confusa, indefinida, de mente dobre, ora está demais, ora não está, isso não ajuda em nada. Isso é a receita ruim para que você não veja milagres e se torne alguém muito frustrado na fé. Amados, a fé, ela é algo certo. Fé não é loteria, não é como jogo de sorte, que você está lançando a sorte para ver se dá certo, não. A fé é algo real, na qual nós podemos apoiar, amados, a nossa confiança e vamos ver milagres. Antes que as coisas se manifestem no mundo natural, é necessário que a gente possa sentir em nossos corações aquilo que a Bíblia chama de substância.
está lá em Hebreus 11, é hipostasis, é uma substância. A fé é a substância daquilo que você não vê. Então, isso é fé. O que aconteceu aqui nesse texto foi exatamente isso. Jesus, com a responsabilidade de ensinar a palavra, e ele via que uma multidão comprimia e havia o lago, a pequena praia perto. Ele vê os barcos de Pedro parados. Pedro tinha encerrado um turno de trabalho juntamente com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? E os outros pescadores. E eles estavam ali lavando as redes e ouvindo. E Jesus simplesmente entra no barco de Pedro e diz: empurra. E Pedro empurra, Jesus senta e começa a comunicar a palavra, ensinando a palavra. Então Pedro ali, sem ser um discípulo, sem ser um apóstolo, ele não era discípulo nem era apóstolo, ele cede o barco. Era o empreendimento de Pedro. Aquilo ali era a sociedade de Pedro. Eles eram sócios, como nós lemos. Pedro, Tiago e João eram sócios. Era a empresa deles, a pequena indústria pesqueira de Pedro. E Jesus precisa de um favor daquela pequena empresa. Pedro não era discípulo. Se você entender bem, você vê que Pedro era só um ouvinte. Pedro era um empreendedor do ramo da pesca, junto com Tiago, João e outros homens que tinham outros barcos. E eles estavam ali, não era por acaso, não era coincidência, era providência divina, escutando e lavando as redes. E Jesus precisa do barco, entra no barco e diz assim: empurra. Ele vai, empurra, serve a Jesus com o barco dele. E Jesus senta e eles esperam, ouvem e todos são abençoados com a palavra de Deus. Quando termina, ele simplesmente não despede Pedro e diz assim: Deus te abençoe. Não. Ele sabia, porque estava vendo que Pedro lavava as redes e aquelas redes não tinham nada. Pedro, pescador profissional, juntamente com Tiago e João e os outros, todos pescadores profissionais, acostumados há muito tempo a estar pescando ali. E Jesus diz assim: entra de novo no barco, pega as redes e vai e lança nas partes mais fundas. E Pedro, como pescador profissional, sabia que nem era a hora de pegar peixe, porque a hora era à noite, porque já estava quente, né? O peixe vai e some. E Pedro também sabia que ir para as partes mais fundas, naquele momento, não era a coisa mais certa a fazer. O que acontece é que Pedro dá uma declaração, e essa declaração, eu acho essa declaração incrível, sempre me toca muito, que está no versículo de número 5. Nesse versículo, nós simplesmente, amados, apoiamos aquilo que a gente ensina há muito tempo. A fé não nega os fatos, mas apoia-se na palavra de Deus. Diga comigo: a fé não nega os fatos. Diga: porém, apoia-se na palavra de Deus. Versículo 5. Pedro disse: 5, Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos. Até o ponto aí, a fé não nega os fatos. Pedro estava em fé, ele ouviu a palavra e disse a verdade: trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Sou pescador, sei o que eu estou dizendo. Aí vem a outra parte: porém apoia-se na palavra de Deus. Mas porque és tu quem está dizendo isto? Porque és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Igreja Cristã do Avivamento, vamos lançar as redes? Isso é fé, lançar as redes. Fé não é só dizer muitas vezes: tá certo, eu creio, pode ser, não. Fé é lançar as redes. A fé que Pedro demonstrou aí, apesar de não ser um discípulo, apesar de não ser um apóstolo, longe ainda disso, ele disse: pescamos a noite inteira, trabalhamos muito, não pegamos nada. A fé não nega os fatos. Mas ele se apoiou na palavra de Jesus. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vamos lançar as redes. Bora, entra no barco. Lá vai o empreendedor Pedro, chama Tiago e João, os outros sócios e os empregados. Entra todo mundo nos barcos, vamos entrar, vamos para a parte mais funda. Como é o negócio aí? Jesus mandou. Vocês estão ouvindo, não? Bora. E eles entram e eles vão para as partes mais fundas e lançam a rede. Quando eles puxam a rede, vem tão cheia de peixes que começa a se rasgar. Amados, é tanto peixe que quando eles começam a colocar dentro do barco, quando eles estão voltando, a Bíblia diz que o barco parece que vai afundar. E aquilo ali foi um milagre extraordinário, propositalmente divino. De propósito, divinamente de propósito, com propósito. Jesus fez isso para mostrar para Pedro
Tiago e João, que seriam chamados, que eles podiam confiar nele, que nunca ia lhes faltar nada. Servir a Jesus, amados, escute só, com tudo que temos, com todo o coração, amados, é garantia de que nunca vai nos faltar nada. Das partes que nós não imaginamos, Deus vai nos dar colheita, Deus vai nos dar sustento, Deus vai nos dar provisão de tudo, não só financeira. Deus vai prover a gente de paz, de segurança, de saúde. Essa fé precisa ser ativa. Precisamos ter sempre essa atitude de Pedro, nunca negar os fatos. A gente também não precisa, amados, fazer uma declaração contrária. Essa declaração de Pedro foi uma declaração para sustentar outra. Essa declaração foi uma declaração para sustentar uma atitude de fé. Não trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Porém, porque tu está dizendo, Pedro tirou a responsabilidade dele, do pescador, e colocou na palavra. Diga na palavra. Ele empenhou a atitude dele na palavra de Cristo. Ele foi para as partes mais fundas e lançou a rede, e veio, amados, uma provisão que eles talvez não tinham colhido nem na última semana inteira. Eles ficaram maravilhados. E é incrível, mais incrível, é que quando eles veem aquilo tudo, talvez eles estivessem contando os peixes, né? Quantos quilos vai dar aqui, o que a gente vai pagar, o que a gente vai fazer. Era muito peixe. Jesus não deixa neles fazer planos e diz, a partir de hoje tu não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homem, vem me segue. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo, tudo, no momento mais improvável, de uma provisão tremenda, em que eles podiam firmar os pés e dizer, precisamos de mais. A Bíblia diz que Jesus chama, vem, e eles deixam tudo. Vocês estão comigo? Não é uma palavra sugestiva, escute, entenda, é uma palavra de ensinamento prático para que a gente tenha fé. Jesus os chama com esse grande milagre, mas esse milagre é extraordinário, é um milagre de provisão. É tanto que em outros momentos Jesus faz outros milagres, e peixe está envolvido, pão está envolvido, imposto na boca do peixe está envolvido de novo. Vocês estão aqui? Jesus tem o controle dessas coisas. É interessante que em outros textos da Bíblia, quando Jesus faz outros milagres, há uma declaração das pessoas que estão ao redor dele, e diz, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Isso é interessante. Se você parar para pensar e meditar nesse ponto, quando Jesus fazia alguma coisa milagrosa, às vezes sai essa declaração, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Escute, eu vejo assim também, não só que ele é o verbo encarnado, o Filho de Deus, mas que o unigênito se tornou primogênito entre muitos irmãos, para que sejamos exatamente iguais a eles. Então o fato de Jesus andar em fé, em poder e fazer milagres, e as pessoas diziam, verdadeiramente tu és Filho de Deus, isso nos traz luz para entendermos que na terra nós também, como somos filhos de Deus, somos filhos de Deus? Nós, como filho de Deus, podemos viver milagres. Verdadeiramente tu és filho de Deus. Vocês estão aqui? Nós somos filhos de Deus. Nós temos que andar nessa mesma fé e entender que se somos filhos de Deus, e somos, de fato somos legítimos filhos de Deus, porque o Espírito de Cristo está, amados, submerso no nosso espírito e o nosso espírito no dele. E a Bíblia diz que nós nos tornamos um só espírito. Nós podemos andar em milagres. Nós não podemos, amados, descer disso. Nós temos que ter essa atitude de Pedro, de não negar os fatos, mas porém está lançando as redes. Às vezes quando eu saio de casa, não só quando eu saio de casa, em muitos outros momentos, mas principalmente quando eu saio de casa, que eu tiro o carro da garagem, que eu vou fazer alguma coisa, todas as vezes que eu vou no caminho, que eu saio na avenida, eu já vou dizendo, Pai, me cerca de favor, teu favor é um escudo que me protege, abre portas. Eu já vou lançando as redes, que nem um empecilho venha contra mim, que desça, e começa a declarar a palavra de Deus, amados, e eu tenho colhido benefícios da fé. Benefícios da fé. Exatamente assim que Deus quer que a gente viva. Essa é a característica dos filhos de Deus, andar em fé,
Deus quer que a gente ande no nível de Jesus, nível de milagres. Eu não sei se alguém está num estado espiritual tão baixo, tão frio, que possa se engasgar com isso que eu estou dizendo. Mas a vontade de Deus é que a gente ande no nível de Jesus. As pessoas diziam para ele: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Por quê que declaravam isso? Quando é que essa declaração saía? Exatamente quando eles viam milagres. O mundo quer ver milagres. E o mundo quer dizer: verdadeiramente existem filhos de Deus na terra. Já dizíamos isso há muito tempo. As pessoas estão cansadas de ver em nós, nos cristãos em geral, os únicos atributos: gritos, pulos, aquelas coisas, né? E dizer aqui tem um cálice da glória de Deus, venha receber o seu milagre. E as pessoas querem ver os milagres. E que esses milagres não estejam atados apenas a eventos, a momentos, mas que as nossas vidas sejam uma vida de milagres. Pedro aprendeu. Não era discípulo, não era apóstolo, foi chamado e ele aprendeu a viver uma vida de milagres. Os pregadores, eles gostam muito de pegar os momentos de exemplos ruins de Pedro para ensinar a igreja a não viver nisso, mas Pedro foi um dos apóstolos que andou perto de Jesus e que experimentou milagres extraordinários. Ele mesmo. De todos eles, quem andou por sobre as águas? Pedro. É incrível. Esse texto, quando eu fiz o rema e eu ouvi isso no rema, eu tive que me processar várias vezes que eu estava ouvindo, porque de fato, quando ele vê Jesus andar por sobre as águas, é Pedro quem diz: mestre, é tu mesmo? Sim, sou eu. Se é tu, diz que eu vá ter contigo por sobre as águas. É incrível, isso é incrível. Não foi uma ideia de Jesus, uma iniciativa divina, não. Foi uma atitude ousada de Pedro, a mesma que ele teve de lançar, dizer: vou lançar por causa da tua palavra, eu creio. Ele diz: deixa eu ir ter contigo por sobre as águas. A única coisa que Jesus disse foi: vem. Você quer ver? E ele anda. E a Bíblia deixa bem claro que quando ele olhou para a noite, para a escuridão, para os ventos, ele começou a afundar lentamente, nos ensinando de forma prática e clara que se a gente olhar para a circunstância, a gente sempre vai naufragar na fé. Sempre. Viver essa vida de fé, andar como um filho de Deus e buscar ver milagres, não combina com olhar para a circunstância. Não dá para fazer os dois. Não dá para ter medo, dúvida e fé ao mesmo tempo. Não dá para ter a fé divina. A natureza da fé que gera milagres é diferente de assentimento mental. A natureza da fé que gera milagres é divina. Não dá para andar na vida de Deus como filho de Deus e ver milagres e ao mesmo tempo ter um cômodo de fé e outro cômodo de medo, incredulidade, questionamentos e dúvidas. Não dá. Se olharmos para o nosso entorno, e o entorno é real, se olharmos para a realidade do nosso contexto, do nosso entorno, quando eu estou dizendo olharmos, não é percebermos, porque é impossível não perceber. É você dar atenção, é você dar foco ao entorno. Pedro já estava andando por sobre as águas. A palavra dele foi: se és tu, deixa eu ir ter contigo. A direção dele era quem? Jesus. Por que não continuou? Se ele pisou e sentiu água dura, um milagre, líquido se torna sólido debaixo da sola dos pés de Pedro para que ele ande sobre as águas pela fé. Se ele estava pisando e estava sólido e ele estava olhando para Jesus, por que ele não concluiu? A Bíblia diz que ele olhou, está escrito, olhou, os ventos, a escuridão, e no momento que ele olhou, o milagre foi se desfazendo aos poucos, não foi de uma vez, ele foi afundando e disse: mestre, ajuda-me, Jesus, porque temeu. Mesmo quando naufragamos na fé, clamamos, o Senhor nos dá a mão e nos levanta. Mas não é a melhor parte. Não é a melhor parte da coisa para que a gente dê glória a Deus se Jesus nos levanta dos fracassos. É bom, mas é melhor não afundar. É melhor não fazer como Pedro, focar, dar foco para o entorno,
dá foco para o contexto. Todos nós temos, amados, um entorno, um contexto que é real. A gente tem falado muito sobre isso. A gente vive pela realidade ou pela verdade. A gente tem que escolher. Não dá para ficar nos dois. Se a gente tentar fazer os dois, a probabilidade é de afundar. Ou a gente vive na verdade do que a palavra diz, Senhor, porque é tu que estás dizendo, vamos lançar as redes. Ou a gente olha para os ventos, ou a gente olha para a escuridão. Foi Pedro, vocês estão aqui? Foi a fé de Pedro. E depois que o Senhor Jesus é assunto aos céus, que ele amadurece, que ele é tratado pelo Senhor Jesus, depois que nega Jesus, Pedro anda num nível altíssimo de fé. Altíssimo. Pedro reúne multidões de enfermos nas ruas. E ele passa com a sombra dele, as pessoas são curadas. Verdadeiramente Pedro era o quê? Filho de Deus. É Pedro que é perseguido. Esse é o mais alto nível de fé. Esse que eu vou falar agora é o mais alto, e você já sabe o que é. Pedro é preso para morrer, já tendo a noção, a consciência de que Tiago tinha sido morto ao fio da espada, que se não tivesse, não dava tanto medo, mas alguém que caminhava com ele no mesmo discipulado foi morto à espada, e ele sabia que era ele que ia ser a próxima vítima, a próxima testemunha, a glorificar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele dorme. Quem é que consegue dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Dormiu. Muitos estudiosos da palavra de Deus, antigos eruditos, eles intitularam essa passagem de Pedro dormindo, sabendo que no outro dia ia morrer, como eles dão um nome tão interessante, é o sono do triunfo. Exatamente, o sono do triunfo. Você está comigo? Alguém que estava tão descansado em Deus, que ele não estava preocupado em morrer. Estava crendo. Vocês estão aqui? Crendo. E um anjo vem, cutuca ele, vamos, se levanta, solta ele. Milagre. Você pode dizer amém? Amados, você precisa estar muito focado para entrar no sobrenatural divino. E você precisa continuar focado para não sair de lá. É muito fácil sair de lá. Assim como ele andou sobre as águas, afundou porque olhou para o lado, olhou para o contexto. Você precisa estar focado. E você entra, você experiencia, você tem essa experiência, você experimenta, você entra, você vê. Quem já teve experiências espirituais fortes, eu tive muitos de vocês também tiveram, ouvindo, vendo, sentindo, sendo transportados. Você sabe que isso é real, não tem como você negar aquilo que você viveu. Eu tive experiências espirituais que não tem como eu negar. Seria um pecado grave eu dizer, não, isso aí foi uma paranoia da minha cabeça. Seria um pecado. Porém, amados, é muito fácil você cair lá, quando você olha para o contexto. Quando você fica olhando, dando foco para o teu redor. Há uma realidade vigente que nos empurra para trás. Há uma realidade que não para. A resistência. Escute, a resistência espiritual, ela sempre vai usar o natural. É muito melhor para Satanás e para o seu exército, para os demônios, eles usarem mecanismos naturais para nos atrapalhar do que propriamente está aparecendo. Está vindo desafiar alguém de madrugada, eu vou te matar, você vê demônios, isso não sei o que, buraco negro. Acontece, pode acontecer dos nossos olhos espirituais serem abertos e a gente vê, às vezes eles nem percebem que estão sendo vistos. Mas não é comum, eles preferem se esconder e usar ferramentas e mecanismos naturais, porque eles querem nos empurrar para trás com o natural, eles querem usar o natural para nos tirar do sobrenatural. Muitas pessoas não entendem, até doenças naturais, coisas naturais, quando há maldição, quando há ataque, quando há
pressões espirituais, essas coisas geralmente tendem a se manifestar no natural, nas coisas. Então, o reino das trevas, o império das trevas, eles trabalham muito com as ferramentas e mecanismos naturais. Você percebe que o natural está sempre te cercando? Que é para te encher de natural. É para fazer você ficar ocupado com os olhos, com os sentidos. Porque Satanás sabe que se nós adentrarmos, amados, o reino do Espírito, nós vamos crer, nós vamos obter milagres. Deus vai interferir, como interferiu Pedro dormindo. E um anjo vai e liberta Pedro, porque tinham irmãos orando por ele, clamando em intercessão. E quando Pedro chega lá, alguém diz assim: Pedro está aí, que conversa, é o anjo dele. Não, é ele. Como? Deus o liberta sobrenaturalmente. Então escute, o plano de Deus é que nós, amados, avancemos para o sobrenatural. O plano do diabo é fazer com que o natural nos empurre para trás e nos tire do sobrenatural. Satanás sabe como somos poderosos e perigosos para o império das trevas quando estamos inspirados. Você está comigo? Uma coisa é um crente alegre, outra coisa é um crente corajoso, outra coisa é um crente trabalhador. Tudo é bom. Outra coisa é um crente valente. Um outro nível é um cristão inspirado. Há quanto tempo muitos de nós não ficamos inspirados? Deus nos quer inspirados. O mundo foi mudado, escute só, eu não estou exagerando. O mundo antigo foi mudado através da vida de homens e mulheres inspirados. Uma pessoa, um homem, uma mulher inspirado, eles recebem comunicações divinas para mudar o curso natural das coisas. O que é um milagre? Quantas vezes nós detalhamos um milagre, dando definições explicadas? Um milagre é o sobrenatural, agindo no curso natural das coisas, mudando o que é natural para o sobrenatural. O milagre é uma ação espiritual no curso natural das coisas. Isso só pode vir através de inspiração. Se nós andarmos inspirados, os milagres vão acontecer. Agora, se nós estivermos, amados, muitas vezes sendo empurrados, retardados por Satanás. Satanás adora nos ver preocupados porque se estamos preocupados, não estamos inspirados. É muito difícil alguém estar preocupado e estar inspirado. É muito difícil alguém estar preocupado, ocupado com as coisas naturais e estar inspirado. A inspiração só vem quando nós começamos a nos dedicar um pouco mais à palavra, à presença, estar sós com Deus. A inspiração vem. Amados, escute o que eu estou dizendo para você. Às vezes lutas de anos que algumas pessoas estão tendo com algumas coisas. E elas oram para que Deus venha e resolva aquele problema. Às vezes Deus dá uma palavra inspirada quando você se dedica um pouco mais. Uma palavra inspirada muda não só a tua situação, mas às vezes muda a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Satanás quer nos prender, nos atar à realidade. É por isso que sempre que nós nos movemos, damos um passo na direção do Senhor, do reino do Espírito, Ele levanta coisas. Muitas pessoas estão sentindo uma dor no corpo, estão com uma certa, como é que se chama? Reação, sintomas. E quando você começa a crer, o sintoma aumenta. O sintoma dobra. Satanás é um grande manipulador de situações. Ele fez isso demais nos tempos passados e faz isso igualmente hoje. Tá tudo na palavra de Deus. Mexer com as ondas do mar para virar o barco em que Jesus estava. Ondas, ventos. Ele toca pessoas para nos enfrentar, para nos resistir. Situações, sintomas, dores, percepção.
De repente você está tentando crer, está encontrando o caminho para se inspirar. Aí Satanás toca alguém para soltar uma coisa negativa, para alguém vir contra você. Satanás joga balde de água fria na gente para que a gente possa descer do nível da inspiração. Ele quer nos manter atados no medo, na incredulidade, na dúvida natural. Satanás, ele pode não te tirar de dentro da igreja. Ele se contenta com isso. Você pode ir todo culto. Ele não sabe que não pode te levar de volta para o mundo, para as coisas antigas que você fazia, que a gente fazia. Talvez ele sabe que não vai levar algumas pessoas de volta para as drogas, para os vícios, para o alcoolismo, para a prostituição. Ele sabe que não vai conseguir levar as pessoas para a lama do pecado, para o adultério e tantas outras coisas. Mas ele passa para um outro nível. Eu vou te manter natural. Eu não vou deixar você ficar inspirado. Eu vou sufocar a tua fé. Você pode seguir a vida indo para a igreja. Você pode receber palavras, você pode receber unção, mas eu vou fazer um trabalho de te manter natural, nunca inspirado. Eu vou tapar os teus ouvidos espirituais e os teus olhos. É o suficiente. Pode ir para a igreja. Assim, ele faz com que a vida passe e nós não desfrutemos do plano completo que Deus tem para nós e nem acessamos as bênçãos que Deus tem para nós, e muito menos nós vamos cumprir o nosso destino em Deus. Você está comigo? E os anos vão passando. Deus não pode fazer nada se não estamos inspirados. Você sabia disso? Deus não pode fazer nada se não estivermos inspirados. Porque quando não estamos inspirados, nós estamos num estado de dúvida. A nossa dúvida, embora ela seja causada por ataques que vieram contra nós e nos fizeram entrar num estado de medo, de tristeza, e isso gerou dúvida. A porta fecha. Porque são regras, são regras espirituais estabelecidas por Deus, é o equilíbrio divino. Deus não pode fazer nada. Jesus na própria terra, em Nazaré, impôs as mãos. A Bíblia diz que poucos foram curados. Poucos. Como diz um pregador, pelas terminologias bíblicas, quando a Bíblia fala poucos, 2, 3, 4, 5, no máximo 8. Na própria terra, Jesus em Nazaré não pôde fazer milagres. A Bíblia diz não pôde, não é que ele não quis, ele queria, só que ele não pôde, porque faltou fé. As pessoas o desonraram. Ele fala, é só na própria terra que um profeta não tem honra. O desonraram porque não creram. A presença dele, a imposição de mãos dele naquele momento ali não valia de nada para aqueles que o conheciam. Não é este Jesus, o filho de Maria, José? Não conhecemos seus irmãos, suas irmãs, sua vida? Não é aquele que passava comprando pão, que trazia o pão? Não é aquele que estava batendo nas cadeirinhas e fazendo móveis? Que poder é esse? Jesus não pôde, e a Bíblia diz que ele foi rápido em se retirar de lá. Ele não insistiu. O Senhor não insiste em um ambiente de incredulidade. Se em Nazaré, onde ele viveu, ele saiu rápido, quanto mais aqui em qualquer canto. Por isso que Satanás sabe que ele não precisa te tirar da igreja, te levar para o mundo, te atolar no pecado, te levar para o satanismo, para o seu queísmo, todos os ismos do mundo, para o carnaval, para o show da Lady Gaga, da Anitta. Ele não precisa. Ele só precisa te manter natural. Ele só precisa estrangular e sufocar a tua fé. E ele sabe quando estamos inspirados. E sabe muito bem quando não estamos. As nossas bravatas que falamos pela fé no nome de Jesus, quando estamos na alma, quando não estamos inspirados, ele ri. Vai, homem de fé, mulher de fé. Ele sabe que não estamos inspirados. Porque quando falamos e não estamos inspirados, não gera luz, não gera nada no mundo espiritual. É alma. T.B. Joshua dizia isso. T.B. Joshua, numa pregação, disse: muitos falam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não há poder, não há força, não há livramento. Não há. Não é só falar em nome de Jesus. Ele disse isso.
Tem que haver uma fé gerada através de uma comunhão com o dono do nome. Tem que ter uma inspiração gerada, uma fé gerada por causa da comunhão com o dono do nome. Nós não devemos usar o nome de Jesus se nunca, eu estou usando o termo nunca, se nunca temos comunhão com Ele. Disse o apóstolo Guilherme Maldonado numa pregação, e eu concordo, você tem o direito de discordar, só nunca se atreva a criticar. Se não concorda, não concorda. Eu concordo. Maldonado disse que quando um crente tem uma vida que não tem comunhão com o Senhor, zero comunhão, vai esporadicamente uma vez na vida, vive uma vida natural, sem inspiração, e eles querem usar o nome e o poder de Jesus, ele disse que se configura para Deus como feitiçaria, como bruxaria. Você tenta usar o poder de quem você não tem comunhão. Não é bom fazermos isso. Pastor Ricardo disse que nunca devemos forçar uma coisa que não está acontecendo. Você tenta extrair daquele que não quer se mover algo que você quer, que você precisa. E quando fazemos isso, nunca é por inspiração. Quem está comigo? Satanás percebe lampejos de luz no mundo espiritual e percebe quando eles não existem. O que mais provoca medo no império das trevas é a nossa inspiração. Você está comigo? E a nossa inspiração, ela só tem uma origem: comunhão. Comunhão. Não se atreva a dizer coisas grandes que você não está inspirado. Se acalme. Tenha comunhão. Busque a inspiração. Quando Deus te inspirar, fale. Quando você falar, está feito. Porque quando falamos e estamos inspirados, no mundo espiritual já começa a acontecer. Porque é uma autorização, a inspiração é uma autorização divina. É melhor falar uma vez no mês por inspiração do que falar 100 vezes sem estar inspirado. Porque as 100 vezes que falamos sem estarmos inspirados, todas vão cair por terra. Satanás vai resistir e rir de todas elas, e vai gerar em nós um efeito contrário: mais frustração. Vocês estão aqui? Mais frustração. Eu não quero viver frustrado. Você está comigo? Então, amados, não diz respeito, não se trata de um plano que alguém está fazendo. Alguém está fazendo, está dando certo, e muitas vezes nós queremos fazer também. Isso não nos dá garantia de que vai funcionar com a gente. Porque se ele estiver fazendo por inspiração, está dando certo com ele ou com ela. Se eu imitar, eu não estou fazendo por inspiração, eu estou fazendo por imitação. A imitação de algo que está dando certo não é garantia de que vai acontecer. A única coisa que nós devemos imitar é o comportamento de Paulo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, obediente, e eu ando assim com ele. Devemos imitar aqueles que têm fé, devemos imitar os que têm comunhão. Agora, imitarmos inspirações das pessoas, isso não vai funcionar. Você está aqui? Não funciona. Diga: não funciona. Não funciona. Pode estar dando certo, pode ser a coisa mais linda, e você quer imitar? Não se imita resultados, se imita a condição do que a pessoa está fazendo. Quando eu vejo grandes homens de Deus tendo resultado, eu quero imitar o que eles estão fazendo em casa. Eu não quero imitar os resultados, eu quero imitar o que ele está fazendo. Aí ele está orando, ele está jejuando, ele está crendo, ele está buscando, está comendo a Bíblia, está comendo livros. É isso que eu quero fazer. Porque quando a gente faz isso, é garantia 100% de que vamos estar inspirados. Você está comigo? Jesus não perdia a oportunidade de estar com o Pai, porque isso era a garantia de que ele está inspirado. Eu estou dizendo para você o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus falava assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Sabe o que é isso? Diga: inspiração. Inspiração. Nós precisamos voltar
juntar e dedicar tempo com o Senhor Jesus, que é a melhor companhia do universo, para que Ele, por sua vontade, nos inspire. Ele vai nos inspirar a tratar com família, vai nos inspirar a tratar com finanças, vai nos inspirar a tratar com vida espiritual, ministerial, tratar com pessoas difíceis. Deus vai nos inspirar por meio da comunhão. Você pode dizer um fortíssimo amém? Eu quero ser inspirado, eu quero estar inspirado. Quem quer estar inspirado? Aleluia! Inspirados. Pessoas são atraídas por causa da inspiração. Você está no seu trabalho e você simplesmente é inspirado a dizer algo, a fazer algo. Você não vai precisar fazer mais nada, as pessoas vão estar no teu pé. Porque a inspiração é algo sobrenatural. Aí sim, nós vamos lançar as redes nas partes mais fundas da palavra de Deus. Vamos lançar as redes, porque a fé não nega os fatos. Nós sabemos, temos a consciência de certas coisas que nos rodeiam, porém nosso foco não pode estar lá. Não pode. Quando fazemos isso, erramos. A gente pode ter a consciência do que nos entorna, do que está ao nosso entorno, do que nos rodeia, mas nunca devemos pôr o nosso foco lá, porque se estamos andando sobre as águas, vamos afundar. Se levanta a igreja, é hora da gente dizer assim: Jesus, me levanta, me dá a mão, me tira do fundo do mar, do medo, da incredulidade, da dúvida. Deus continua fazendo milagres. Escute, Deus manda peixe onde não tem peixe. Deus é poderoso. Deus não se submete, amados, às regras e aos elementos naturais. Deus não se submete a isso. Deus não está preso a nada. Deus pode tirar recursos para você de onde você não imagina. Você precisa estar inspirado. A quem Deus quer dar prosperidade? A gente não está falando sobre isso, mas a quem Deus quer dar prosperidade? A quem está inspirado, porque quem está inspirado obedece. Quem está inspirado vai sempre pender a fazer aquilo que Deus está mandando. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?